Oi gente, essa é a Júlia, eu sou a Diana, essa é a Natália e essa é a Mel. A gente cuida dos livros da Seguinte e a gente está aqui para falar um pouco dos livros que a gente vai lançar no primeiro semestre. Mas antes disso, só queria lembrar que dia 26 de janeiro vão ter os primeiros encontros de leitores da Seguinte. Vai ser sobre o Quem Poderia Ser a Uma Hora Dessas, do Lemony Snicket. Vai ter em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, Brasília, Salvador e Fortaleza. Eu vou deixar as informações para quem quiser saber mais. Então vamos lá. Bom, no final de janeiro sai um livro que provavelmente só vai chegar nas livrarias no começo de fevereiro, de um autor brasileiro chamado Luiz Dil, que mora em Porto Alegre. E o livro se chama Destino Sombrio e ele tem uma estrutura bastante original. Os capítulos se intercalam entre passado, presente e futuro. Então a gente vai conhecendo a história aos poucos. A gente aos poucos sabe o que aconteceu no passado para ter gerado a situação do presente e provavelmente o que vai acontecer no futuro, porque isso vai mudando um pouco. Então no passado, quem narra a história é uma menina que era um casinho do Gildo, né, que é o protagonista do livro, e ela tá num clima meio de sair, de tá na balada, cada dia com um, ela não tá muito assim, a fim de compromisso, e ela trata o Gildo meio com desprezo, ela tem meio um caso com ele, sai umas vezes, mas depois já não tá, já tá interessada em outro e tal, e fala meio assim, com pouco cuidado dele. E aos poucos a gente vai percebendo que ele estava mais apaixonado, que essa história de amor não deu certo e pra ele foi complicado isso. Então no presente quem narra é ele e ele tá dirigindo na estrada, ele pegou o carro do pai sem pedir emprestado. Ele tá tenso e uma hora ele para num bar de beira de estrada e aí um policial para do lado só pra tomar um cafezinho, o policial sempre tava por lá e ele fica super tenso. Então você já percebe que tem alguma coisa de errado. E no futuro é indo o Gildo imaginando como que vai ser quando ele chegar de fato na casa do irmão, porque ele está dirigindo, indo para a casa do irmão que mora no interior e com quem ele não encontra há muito tempo e nem tem contato. O irmão acabou de ter um filho, então a desculpa dele para estar indo visitar o irmão é esse filho, mas ele fica imaginando no futuro ele chegando lá e o irmão estranhando, cada vez ele imagina o irmão tendo uma reação pior e tal. Então é uma história bastante tensa e a leitura prende e, enfim, eu acho que é super interessante. Depois, em fevereiro também, tem um novo livro da Cornélia Funke. Esse não é de série, é um romance sozinho. Ele é um livro mais ou menos de terror, mas um terror às antigas com fantasmas e tal. É bem legal, para um público um pouco mais novo, assim, de uns 11, 12, 13 anos por aí, eu imagino, né, com algumas variações. Mas é a história de um menino cujo pai morreu há um tempo, mas há pouco tempo a mãe arranjou o primeiro namorado, que ele logo de cara odeia, desde que viu a mãe dando o primeiro abraço nesse namorado. Mas as irmãs mais novas logo pularam no colo dele, aí ele fica com mais raiva ainda, né, o John, que é o protagonista da história. E ainda por cima, a mãe resolveu, logo depois que começou a namorar, mandar ele para um colégio interno, em Salisbury, para estudar, que era um colégio onde o pai dele tinha estudado e que tinha adorado, então para ela isso era muito importante. Mas ele fica muito bravo, e aí a mãe manda ele para o colégio interno e logo vai fazer uma viagem com esse namorado que o menino chama de Barba, né? O John chama ele de Barba. E aí ele fica o tempo inteiro, os primeiros dias dele, ele fica só imaginando como o Barba vai sofrer os piores acidentes, esdrúxulos, mas morrer, e o que vai estar escrito na lápide dele, fica só pensando em vingança. Até que na sexta noite, ele tá deitado, ele vai morar numa casa de um casal de senhores que recebem alunos, né, do colégio de Salisbury. Salisbury é uma cidade histórica, com uma catedral muito importante, então recebe bastante turista. É uma cidade bem antiga, e aí ele tá lá dormindo e ele ouve um barulho de cavalos na rua. E aí ele até acha que é o diretor da escola que tá indo a cavalo pra casa, porque é tudo tão antiquado e tal, mas aí ele vai olhar na janela e ele vê 3 criaturas pavorosas, assim meio super brancas, pálidas, com umas marcas no pescoço, umas espadas com sangue pingando, uma coisa terrível, e um deles faz uma cara assim de mal pra ele. E aí os outros 2 meninos que dormem no quarto com ele falam: o que você tá fazendo aí de pé, olhando pela janela, tá com saudade de casa, dá uma gozada dele, ele disfarça, volta pra cama.
e fala assim, acho que era só coisa mesmo da minha cabeça. Só que no dia seguinte eles estão todos reunidos na porta da escola, né, com o diretor, porque o casal vai vir buscar eles para ir para casa. E aí de repente voltam esses 3 cavaleiros com mais um quarto que é mais apavorante ainda, e que se dirige a ele dessa vez e fala, você sabe porque a gente tá atrás de você, né? Você é o escolhido. E aí ele sai correndo, e aí esse fantasma começa a falar pra ele, isso, corre, acho que ele se chama Heartdale, que é o nome, que não é o nome que ele usa, é o nome da família da mãe. Então ele já acha muito estranho e tal. Enfim, a partir daí esses fantasmas vão começar a perseguir ele, e ele vai conhecer uma menina cuja avó faz passeios com os turistas pela cidade para contar as histórias dos fantasmas da cidade. Então essa menina sabe tudo sobre fantasmas, acredita nele, nessa história, e leva ele para conhecer a avó, e a avó diz que tem uma pessoa só que pode ajudar ele, que é um outro fantasma de um cavaleiro muito antigo que está enterrado na catedral de Salisbury, né, que é o cartão postal da cidade. Então esse cavaleiro, ele vai ter que evocar a ajuda desse cavaleiro, e aí, enfim, a partir daí eles vão desenvolver uma relação, e ele com a menina também, e o resto da história eu não vou contar. Um dos livros que a gente vai lançar em março chama Dizem Por Aí, e é o segundo livro da série Garota Ama Garoto, que nessa série são 6 livros e cada um deles é narrado por um integrante de uma turma de amigos. E o primeiro é narrado pela Sarah, que é a menina mais certinha da turma, e aí ela arranja um primeiro namorado, e aí a história dela com esse primeiro namorado, as primeiras relações, as primeiras dúvidas, ciúmes e etc. No segundo livro, quem narra a história é a Ashley, que é justamente o contrário da Sarah. Ela é a mais descolada, a mais festeira, a mais que não gosta de ficar com um cara só e tal. E aí, justamente nesse segundo livro, ela conhece o Dylan, um garoto por quem ela se apaixona. Só que, e aí ela fica o livro inteiro tentando se aproximar do Dylan e tal, saber como é que ela faz pra chegar perto dele. E ela fica muito confusa, porque ele, ao mesmo tempo que conversa com ela em algumas ocasiões e fica parecendo que eles se dão super bem, em outras ele simplesmente ignora e ela não sabe porquê. E aí ela começa a ficar super frustrada e ter umas atitudes, enfim, que ela tinha no passado, que é ficar com vários caras na mesma noite, ou ficar com um ali, o outro aqui e tal. E ela sempre se arrepende do que faz, começa a entrar em crise com essa personalidade antiga, mas ao mesmo tempo presente dela. E o livro gira um pouco em torno disso, e deles dois, e de como os amigos lidam com essa situação. E aí quem lê o livro vai saber o que acontece, se ela fica ou não com ele, como isso acontece. E também em março a gente vai começar a publicação de uma nova série, que já tem muita gente esperando, que chama Infinity Ring. Vão ser 7 livros diferentes, cada um escrito por um autor, e esse primeiro chama O Motim no Tempo e foi escrito pelo James Dashner. E a história é de um menino e uma menina que são melhores amigos e os dois são super inteligentes. Ele é super nerd em história e ela em ciências. E eles vivem num mundo parecido com o nosso, mas que está entrando em colapso por causa de vários desastres naturais que estão acontecendo, tudo por culpa de uma organização que está no poder que chama SQ. E certo dia, quando os pais do garoto vão viajar, ele aproveita e chama a amiga para entrar escondido no laboratório onde os pais trabalhavam, e eles descobrem um dispositivo que chama Anel do Infinito. E esse dispositivo, quando estivesse pronto, ele seria capaz de proporcionar a viagem no tempo. E faltava só alguma lacuna nos cálculos que a garota consegue resolver e colocar ele para funcionar. Então, quando os pais voltam de viagem, eles fazem uma primeira viagem de teste e tudo parece dar tudo certo até a hora de voltar para o presente, que os pais ficam perdidos no meio do caminho e só o garoto e a garota conseguem retornar. E logo em seguida, quando eles voltam, eles são recrutados por uma sociedade secreta que chama os Guardiões da História. E essa sociedade tinha sido criada pelo Aristóteles e eles haviam descoberto também que o mundo ia mal porque houve grandes fraturas na história que desviaram o mundo do caminho correto e que beneficiaram a SQ, que é aquela organização do mal que estava no poder. Então agora, de posse do Anel do Infinito, eles não só voltariam no tempo para tentar recuperar os pais desaparecidos do garoto, mas também eles voltariam para o momento dessas fraturas para tentar corrigir e, consequentemente, salvar o presente do cataclismo que estava para acontecer.
Então, cada livro, eles voltam para um momento de uma fratura diferente para tentar consertar. E nesse primeiro, eles voltam para a Espanha, de 1492, para garantir que seja o Colombo que descubra a América. E é um livro muito divertido, super rápido de ler, super engraçado. Então, para quem gosta de aventura, viagem no tempo, história e ciências, é um prato cheio. E além dos livros em si, também vai ter vários componentes online, como jogos relacionados à série, que vocês vão poder acessar direto no site da Seguinte. Em abril vai sair o primeiro livro de uma série bem legal de fantasia chamada A Queda dos Reinos. Então, a história se passa numa terra que é dividida em 3 reinos. Limeros, quer dizer, Auranos, que é o mais rico, Limeros, que é um intermediário, e Paelcia, que é um reino bem pobre, com o pior clima, a terra super seca e tal. No tempo em que a história começa, a magia, não existia mais magia, ela tinha se perdido há muito tempo, porque a tétrade, que era formada pelos Elementia, que eram 4 pedras preciosas, uma da terra, que representava a terra, uma representava a água, o ar e o fogo, e guardavam a magia, ela tinha se perdido, essa tétrade estava espalhada, e os guardiões, que eram os responsáveis por cuidar dessas pedras que continham magia, estavam ainda procurando por elas, e não só eles, como outras pessoas, porque quem reunisse os 4 elementos teria um poder incrível e tal. Então, a gente acompanha a história através de 3 jovens, né, um de cada reino. Cada capítulo é narrado por um deles. Um pela Cleo, que é a filha do rei de Auranos, outra pelo Magnus, que é o filho do rei de Limérios, e outra pelo Jonas, que é um camponês de Paelcia. E no começo acontece uma briga que gera um assassinato, né? Um lorde de Auranos mata um jovem pobre de Paelcia, o irmão do Jonas, né? Então isso gera uma comoção geral tal, que vai acabar culminando numa guerra entre os 3 reinos. Limérios e Paelcia vão se unir contra Auranos. E ao mesmo tempo, fora esses 3 jovens, tem uma quarta, que a gente conhece a história bem, que é a Lúcia. Ela é irmã do Magnus, filha do rei de Limérios, mas ela é criada como irmã dele, mas a gente sabe desde o começo da história que na verdade ela não é filha do rei de Limérios. Na verdade ela é filha de uma bruxa, mas ela é uma jovem, uma especial, porque ela tem o poder da magia dentro dela. Então o rei de Limérios sabe, é uma bruxa que é ligada a ele, que sequestra a Lúcia ainda bebê. Então o rei está esperando essa magia se manifestar, mas a Lúcia está escondendo isso do rei. Ela conta pro Magnus, então... E aí por trás disso tem várias histórias de romance. Então a Cleo está sendo obrigada pelo pai a casar com esse lorde que assassinou o jovem em Paelcia, mas ela não quer, ela está apaixonada pelo guarda dela. O Magnus é apaixonado pela Lúcia, mas não conta pra ninguém porque é irmã dele. E aí sempre tem algum segredo que tá pra se revelar, então é uma leitura assim que prende super, a gente não consegue parar de ler. E enfim, acho que todo mundo vai adorar. Em abril a gente vai lançar a continuação da seleção, que é a Elite. Então, para todo mundo que estava perguntando, sim, vai ser um lançamento simultâneo aqui no Brasil. E eu preciso dizer que o livro me impressionou. Eu já tinha gostado muito da seleção, mas eu achei que esse segundo volume leva as coisas para um outro nível, porque inclusive algumas pessoas estavam se questionando se podia ser considerado uma distopia, já que ele foca tanto no romance. Então, nesse segundo livro, a parte da distopia aparece mais, a gente fica descobrindo o que aconteceu para o país chegar nessa situação de estar dividido em castas, de ter os ataques rebeldes. Passa a ter mais ataques, a gente também descobre algumas coisas sobre os rebeldes, por que eles estão sempre atacando o castelo. E a América também começa a conhecer melhor a família real, ver o lado humano deles e ver as falhas, nessa responsabilidade deles de como que eles podem ser essa família real, que supostamente ela acha que eles estão ok, mas ao mesmo tempo dirigir um país que está nessa situação. Então ela também começa a perceber umas coisas assim.
E também aparecem mais as outras candidatas, a gente descobre mais sobre o passado delas, como que elas são. E isso tudo enquanto, é claro, a América tenta decidir se ela quer ficar com o Mason, se ela consegue ser princesa e um dia rainha, ou se ela prefere ficar com Aspen, que é o cara que ela já conhece há muitos anos. E, enfim, muitas e muitas coisas acontecem, várias reviravoltas, e eu quero que vocês leiam logo para eu ter com quem comentar. Em maio a gente vai lançar um livro que chama O Anjo de Hitler, que se passa na Segunda Guerra Mundial, e conta a história de uma menina e um menino entre 12 e 14 anos, que estão refugiados na Inglaterra, mas eles são convidados a participar de uma missão secreta promovida por um grupo de inteligência inglês para resgatar uma menina de 9 anos que está na Alemanha presa dentro de um convento. E então eles aceitam participar dessa missão, fazem um treinamento rápido e logo saem em busca dessa garota, numa aventura cheia de medos e suspense e ação, bastante ação. E eles também romance, porque eles, durante essa viagem, eles começam a ficar cada vez mais próximos, aí começa a rolar um clima entre eles. E aí, em um determinado ponto, eles conseguem resgatar a menina, mas ainda isso não está nem perto do final do livro. E durante o percurso de volta, eles já também se afeiçoando a menina de 9 anos, que se chama Angélica, eles descobrem que eles queriam tanto resgatar essa garota porque ela poderia ter um parentesco com o Hitler, o que inclusive é baseado numa história real de uma suposta sobrinha do Hitler e tal. E aí eles começam a ficar com medo do que esses homens ingleses fariam com a garota, já que ela ficaria de refém, e resolvem, e começam a pensar se eles iriam ou não entregar ela para esse grupo. E a partir daí o livro toma outro rumo, e aí, enfim, o final é super surpreendente. E o livro é contado, na verdade, em 3 dias, a ação acontece em 3 dias. A estrutura é como se fosse um roteiro de cinema, então a leitura é super rápida, envolvente, e o livro é bem legal. E em junho a gente vai lançar Bloodlines, da Richelle Mead. O Bloodlines é um spin-off da Academia de Vampiros, então quem já leu essa série ou quem está lendo vai reconhecer alguns dos personagens. O Adrian, inclusive, aparece nessa série também, mas não precisa ter lido a Academia de Vampiros para ler o Bloodlines, porque é um arco diferente. Essa série ela é narrada pela Sidney, que ela é uma alquimista. Os alquimistas são uma associação de humanos que tenta manter a existência dos vampiros em segredo, para proteger os humanos. E eles estão nessa, eles estão acostumados a proteger os humanos, mas de repente, por causa de uma coisa que acontece no final da Academia de Vampiros, que a gente não pode contar, eles de repente têm que proteger um vampiro. E aí então eles pegam a Sidney, que é uma adolescente, que ela tem então que ficar junto com esse vampiro num internato, escondendo, fingindo que ela é uma humana. E a Sidney ela não está acostumada, porque os alquimistas eles ensinam para eles que os vampiros são monstros, ensinam eles a ter medo, a ter nojo, e várias coisas assim. E de repente a Sidney está convivendo com vários desses vampiros. Então é uma série bem legal, tem todas as coisas que todo mundo adora nos livros da Richelle Mead. E é isso, vai ser em junho. Então espero que vocês gostem dos lançamentos. E eu não sei se todo mundo viu, mas lá no nosso site, seguinte.com.br, dá pra vocês entrarem e se cadastrarem para receber alerta quando um livro for lançado. Então todos esses livros aqui do primeiro semestre a gente vai colocar lá na sessão em breve. Então é só vocês colocarem lá, que aí mesmo um livro de vários meses, daqui a vários meses, vocês vão receber um alerta quando for lançado. Então é isso. Tchau.